Bem, vamos lá. Agora nós vamos ver o artigo que o professor Medina comentou na nossa última aula, né? Ele falou que era muito... Acho que foi da Renner, né, Medina? Acho que foi um paper... Não foi da Renner, eu acho que você comentou? Ah, sim, isso mesmo, Né? do Gilberto, né? Acho que foi da Renner, não foi? Uhum. Então, aí eu falei Uma para o... ideia que eu agora ocorri foi assim, se fosse fazer apresentação sobre o trabalho, foi assim, olha, eu fiz uma enorme pesquisa e trouxe o Gabriel para apresentar para vocês, por favor. Então, aí eu falei para o Rafael esmiuçar esse artigo, né? Ia trazer aqui para a gente aprender, né? Discutir. Então, vamos lá, Rafael. Sim, vou compartilhar a tela aqui, mestre. Compartilhou aí? Carregando. Pô, ficou bonito, né? Agora foi. Só um Foi, momentinho. Deixa eu botar a apresentação aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos estar falando sobre um paper que foi apresentado, foi um congresso do NLogic, que aconteceu em setembro, e foi a modelagem e simulação de um caso de depósitos para entrega de última milha, né? Para as entregas de última milha, o last mile, utilizando o VRP Solver e o NLogic. Então, a ideia dessa obra foi apresentar uma integração de uma metodologia consagrada já da pesquisa operacional, tá? E é muito interessante, a gente vai estar vendo um pouco mais à frente. Bom, o contexto imediato é o seguinte, a empresa Renner, ela teve um problema, o Guilherme Coelho, que foi quem apresentou, ele demonstrou que a logística de última milha, que é um termo que é utilizado para o último terço da entrega, e que é um terço da entrega que gera muitos custos, ele dentro da Renner percebeu que havia uma necessidade de estudar melhor essa parte, e aí ele veio com alguns problemas de pesquisa, como, por exemplo, como manter o inventário no local correto, como realizar entregas de forma rápida e barata, como melhorar o mix e a disponibilidade do material, como melhorar a acurácia do estoque e como extrair o melhor da capilaridade das lojas. Hoje a Renner tem 5 negócios reconhecidos, mais de 600 lojas, 4 centros de distribuição, mais de 24 mil funcionários e 110 vendedores em marketplace, além de 50 vendedores externos em marketplace também, numa modalidade diferenciada. Então, a necessidade é a seguinte, hoje, o NLogic não possuía um VRP integrado e ele ficava sempre dependendo do envio dedicado a terceiros. Isso ocasionava custos altos e lead times altos, porque você não tinha tanto controle da operação. E o e-commerce dependia exclusivamente do frete. Então, a ideia dele foi fazer um cenário num to-be, num cenário futuro, de gerenciamentos dos entregadores dedicados ao last mile, né? Ou seja, entregadores que saberiam resolver melhor os problemas de last mile. E o uso das lojas de varejo como pontos de entregas de last mile, as entregas mais curtas, além da padronização da rastreabilidade do e-commerce, coisa essa que ele não tem no estágio as-is, né? Então, está aqui o problema. Hoje, ele tem essas lojas de varejo ali em São Paulo e ele quer explorar melhor essa capilaridade. Aí ele tem mais perguntas, né, que ele até cita na apresentação. Quantos entregadores eu tenho que usar? Quanto tempo os entregadores devem trabalhar? Como contabilizar entregas falhas? Que isso também é um problema, né? Existem alguns e-commerces, como o Mercado Livre, que preferem até que você nem faça devolução. Eles preferem entregar você outro produto, dependendo do valor, né, do que você fazer uma devolução, porque gera custos até maiores. Uma outra pergunta é como lidar com entregas de tamanho especial e como simular, desculpa o erro de português, ele pareceu similar, a operação considerando as rotas de entregas atuais. Então, aqui ele tem o hub dele, que são os fornecedores, as lojas, e o que ele quer fazer é fazer com que as próprias lojas sejam pontos de entregas de last mile utilizando o VRP.
tá? Então, ele colocou lá, assumindo que eu tenho um conjunto de lojas como ponto de trânsito, um conjunto de coberturas por ponto de trânsito e que o hub transfere os pacotes com regularidade, simulemos a aplicação do VRP a cada depósito, as rotas de entrega para pacotes aleatórios, entregadores fixos por ponto de trânsito, tempos de entregas aleatórios e entregas falhas aleatórias. E aí a gente entende que assim, é interessante a forma com a qual ele colocou isso, porque se os produtos são entregues, mas sem roteirizações, ele pode estar tendo oportunidade de ganho minimizada. E sem aplicar o VRP, como ele saberia se a rota seria, pelo menos se aproximaria do ótimo, né? Então, realmente foi uma aplicação muito inteligente da parte, né, do Guilherme Coelho lá na Renner. Bom, e aí a gente entra um pouco agora no Vehicle Routing Problem, né? O primeiro paper que foi publicado desse problema foi feito pelo Danzig Ramser em 1959 e assim, ele é uma extensão do TSP, do Traveling Salesman Problem, o problema do caixeiro viajante, e a ideia lá no paper de 1959 era otimizar as entregas de combustível, né? E o VRP, gente, dali para cá eu posso até brincar assim um pouco, porque ele virou um megazord, né? Ele virou um monstro. Por quê? Porque o VRP, embora ele seja bastante matematicamente, a natureza dele é determinística, né? A gente vive num mundo estocástico. Então, assim, as coisas variam para lá e para cá toda hora. E aí os pesquisadores foram colocando, assumindo algumas letrinhas no VRP, e hoje já tem VRPs assim que englobam diversos dados de formas diferentes, né? Então, eu vou estar falando um pouco sobre isso aqui. Aqui é a modelagem matemática que o Guilherme utilizou no paper dele, onde a gente quer minimizar os custos da cidade I, no caso da viagem do ponto I para J, com a variável binária ali do X, né? E engraçado que o próprio VRP ele começou a assumir variáveis com triplo índice, né? Isso foi uma inovação acho que foi na década de 80, que eles começaram a usar 3 índices por causa dos avanços da tecnologia de grafos, né? Então, basicamente, minimizar realmente esse custo da entrega, considerando diversas rotas. E aí você tem algumas restrições, como a distância aqui, que está na terceira equação, ela tem que ser menor ou igual à capacidade dos veículos de rodagem. Você tem também algumas restrições de não negatividade. Enfim, é um universo com diversas equações e restrições. E as tendências do VRP, naturalmente, né, até citei já um pouco isso, é trazer ele de uma natureza determinística para uma natureza estocástica, coisa essa que o Guilherme fez, né? E aí, uma das formas do VRP que tem sido mais empregadas recentemente, principalmente pelo avanço computacional, é o Rich VRP, que ele realmente está inserindo cada vez mais variáveis estocásticas, né, para dentro dos modelos. Alguns trabalhos relacionados ao VRP que são relevantes, né? A gente tem a Alcatraz et al. Que fala justamente sobre o Rich Vehicle Routing Problem na Last Mile, né? Que é exatamente o que o Guilherme falou, né? A gente tem também a questão no segundo artigo sobre a resolução do VRP com janelas de tempo, tá? As janelas de tempo elas são uma restrição importante, porque o seu motorista ele não pode viajar mais do que 9 horas, dependendo da CLT, né, das leis de trabalho, ele vai ter muita hora extra, vai ter entrega noturna, e isso é uma coisa um pouco difícil. Anuar, que é o terceiro artigo ali, ele fala sobre, e até é engraçado, né, ele fala sobre o VRP na otimização de operações humanitárias, né? Ele faz uma revisão da literatura, entendendo como que o VRP ele é aplicado em problemas de catástrofes e tudo. E é bem interessante, porque nesse caso, eu me lembro até de um evento lá do SPOM, lá de 2014, que o Rafael, acho que foi o professor Marcos até que orientou ele, quando teve aquele desastre lá em Friburgo, né? E aí eu me lembro da apresentação dele que ele falou, gente, olha só, no mundo corporativo, a gente faz as análises com os grafos sempre com ida e volta, mas às vezes numa catástrofe o grafo some, né? Então não tem mais ponte, e aí, o que eu faço, né? Então é interessante que o VRP também é muito aplicado nessa parte.
Livros muito importantes para quem quer se aprofundar na pesquisa desse tema. Totti e Vigo, em 2014, eles escreveram um livro sobre o Vehicle Routing Problem, e assim, gente, esse é o livro mais completo assim que eu percebi na minha pesquisa. Ele traz todos os tipos de... Eu não posso falar todos, né? É uma palavra muito forte. Tem alguns Vehicle Routing Problem que ainda hão de ser descobertos, mas eles fazem uma abrangência muito grande em cima do VRP, dos VRPs. E o Drexel, em 2012, foi ele que introduziu esse lance de Rich Vehicle Routing Problem, né? Então, assim, foi ele que colocou essa nomenclatura do Rich justamente por causa das variáveis estocásticas. E como a gente está fazendo uma disciplina da área de computação, eu acho que é interessante o pessoal que quer trabalhar nessa área dar uma olhada nesse artigo, porque lá ele fala as principais diretrizes de pesquisa, né? Tanto computacionais como operacionais desse tema. Então, é muito importante para quem está procurando algum problema para publicar artigo ou querer escrever sobre esse tema, dar uma olhada nesse artigo, é bem interessante mesmo. Bom, eu coloquei esse slide aqui, que é o Return on Investment, né? Assim, o Guilherme Coelho, ele na apresentação dele, ele ter empregado o Vehicle Routing Problem, ele ter aplicado isso ao problema da Renner, gerou um retorno para ele interessante, porque assim, as rotas passaram a ser planejadas com maior acurácia, os problemas complexos que podem requisitar, assim, eles podem requisitar soluções complexas, mas aspas para Guilherme Coelho diz o seguinte: não há necessidade de reinventar a roda. Embora, pessoal, o VRP seja um problema de ordem NP-hard, que são problemas combinatórios que o O computacional ele eleva muito quando você tem muitos nós, ele é um problema que tem muita coisa escrita, né? Então é interessante que o Guilherme ele admite isso. Ele fala, gente, ó, em outras palavras, eu estou usando um CVRP-TW, né, que é o Capacitated Vehicle Routing Problem com Time Window, para resolver esse problema. O NLogic, um outro retorno do que ele estudou, é que o NLogic provê diversas alternativas de solução ideal para o mesmo problema. E ele cita que não há uma resposta ideal e que ele inseriu esse VRP para poder ajudar, né, a chegar em consensos melhores, além de também escolher a ferramenta correta ser essencial. Bom, aqui um outro exemplo do VRP, até no grupo de pesquisa do professor Marcos, no nosso grupo de pesquisa, o nosso colega, o engenheiro Felipe Barbosa, ele deu algumas aulas sobre o Vehicle Routing Problem, a spreadsheet, né, Open Solver Spreadsheet do Erdogan, né, que utiliza um algoritmo de busca local adaptada, né? Em outras palavras, é o seguinte: existem alguns algoritmos que são utilizados computacionalmente que se você escolher otimizar, por exemplo, Simulation Annealing, se você escolher otimizar, ele pode chegar num ponto de vale computacional, onde ele não sai mais dali. O algoritmo, LNS, ele que é o Local Neighborhood Search, ele tem esse problema, ele não tem nenhum componente aleatório para poder fazer com que o algoritmo saia de um vale de decisão, né, de um número. Então, ele fica colocando números aleatórios ali para poder melhorar cada vez mais. Tá? Então, é interessante isso, e até o Guilherme fala sobre isso, porque vai ter na simulação momentos, por exemplo, que a janela de entrega vai fechar o horário. E aí, o que faz com essa janela? Aí o algoritmo LNS ele destrói a solução, né? Ele destrói a solução aqui no sexto passo, ó, destrua a solução histórica por meio da remoção aleatória dos vértices e depois ele repara a solução histórica heuristicamente adicionando os vértices. Então, essa é a forma com a qual os pesquisadores conseguiram achar essa solução para poder resolver essa questão do time window, né? E aqui eu vou até mandar para o pessoal, eu tenho um exemplo de uma planilha preenchida do Erdogan aqui, que eu fiz numa distribuidora da Minalba, né, para poder fazer a entrega, acho que se não me engano, em 212 clientes. Aí eu vou passar para o pessoal aí, para depois o pessoal observar como que se comporta. Bom, qual foi o programa computacional que ele utilizou para inserir o VRP, né? O NLogic, pela aula até da professora Renata, um tempo atrás, ela citou que o NLogic ele utiliza a linguagem Java. E existem já alguns programas, como esse, o JSpirit, né, que é uma caixa de ferramentas aí,
para poder utilizar, tanto aplicar o TSP e o VRP, tá? Então, é interessante porque ele é leve, conforme o Guilherme falou, ele é leve, já foi testado, é documentado, é um open source, porque ele é gratuito para uso. E o engraçado é que ele colocou uma coisa interessante na apresentação dele, ele botou aqui, ó, benchmarked, né? Ou seja, ele é validado, ele tem uma validação legal. E por que ele colocou esse lance aqui de Solomon Instances? Porque, gente, olha que coisa interessante. Em 1984, teve um cara cujo sobrenome era Solomon, não lembro o primeiro nome dele, que ele propôs 10 problemas de otimização para o futuro. Assim, na tese de doutorado dele, ele fez isso. Gente, é impressionante a quantidade de papers que o pessoal do VRP escreve para resolver os problemas do Solomon, né? E é interessante isso. Então, é uma coisa, assim, uma curiosidade que é legal de trazer. Bem, aqui a gente tem a parte computacional. E aí eu já quero deixar claro, eu não sei mexer com o Java, mas ouvindo o Guilherme falar, a gente conseguiu trazer um pouco aqui da ideia principal, né? Aqui é o algoritmo que ele utilizou, né? A linguagem Java, onde ele começa. Então, primeiro ele faz o registro dos tipos de veículos, tá? Aí ele começa colocando a capacidade dos veículos e outros dados que podem ser inseridos, como, por exemplo, veículos que não são convencionais, né? Além de também aqui inserir o custo por quilômetro, e eu achei interessante porque ele não colocou aqui, uma coisa que eu percebi, a parte tributária, né, que talvez até ajudaria, mas eu também não sei se esse também era o objetivo do trabalho dele, porque os tributos são altos, né, em relação à questão de vestuário. Né? Ok, então aí depois ele pega e faz os registros. Só desculpa, Rafael, volta um pouquinho. Eu acho que eu posso ajudar um pouco no código Java. Vocês entenderem como funciona o Java, o Rafael não tem necessidade de entender Java, apesar de que agora vai se especializar um pouco mais. Ó, a primeira linha, ele está criando um tipo de estrutura de dados de lista. Conforme a linguagem, é o tipo int x igual a 0. Eu acho que o Python, a única que não precisa, a tipagem dele é fraca. O Java é uma linguagem de tipagem forte, por isso que ele é muito usado para softwares profissionais, porque ele, se é inteiro e você colocar um ponto flutuante dentro dele, ele vai gritar, tá? Então, ali ele criou um vetor em que é armazenado tipos de veículos diferentes, tá certo? Tem todos os tipos de veículos. Tudo que você encontrar um pontinho, quem conhece linguagem objeto no C++, no VBA, no Python, é universal esse ponto. O ponto é uma maneira de você navegar dentro de um objeto. Então, por exemplo, ele quer saber o nome do veículo. O veículo tem um nome, veículo 1, veículo 2, veículo de entrega 34, veículo de entrega amarela. Ele bate vehicle types, ponto, name, ele acessa o name. Pode procurar ali, tem uma linha ali que tem vehicle type, ponto name. Você está pegando o nome do vehicle type. Vehicle type, ponto capacity. O azulzinho ali, vocês estão vendo, é a capacidade. Então, linguagem orientada ao objeto, ela é difícil para você aprender. Depois que você pega a manha, você não sai mais dela. Tem uma explicação que o professor de computação deu, que aprender a linguagem orientada ao objeto, para quem aprendeu a linguagem normal, estruturada, a linguagem orientada estruturada, mas a de funções, né? É como dirigir um veículo pelo lado esquerdo. Então, no começo você atrapalha, depois vai. E depois que você pega a manha, é muito melhor, porque você tem que entender o objeto como uma estrutura de dados. Então, tudo que ele precisa do veículo, ele tem o nome, a capacidade, custo por quilômetro, custo por dia, ele tem um acesso direto. E esse que é por que você tem tantas startups produzindo tantos softwares, etc? Porque elas usam o Java, por que elas usam linguagem do Java? Porque ela trabalha com objetos já prontos. Então, a gente fala assim, eu tenho um objeto, um agente, que é o veículo, e ele tem uma série de informações lá dentro. E ele tem métodos, que seriam funções, tipo consumo. Tá lá. Então, você quer acessar
o custo por quilômetro do veículo ou o consumo dele até aquele momento. Você tem uma função, get, e pega o valor. O que se fala é assim, não, mas eu quero saber como ele fez a conta. A resposta da linguagem objeto para isso, assim, não te interessa. O código fica encapsulado e protegido. Claro que você tem acesso se quiser, mas você não deveria se preocupar com isso. Tá? E se você quiser construir a sua forma de custo que vai sobrepor a forma de custo que está lá dentro, você cria. A linguagem objeto permite isso. Então, é muito flexível, tá? E só para terminar, esse código todo aí, bem... todo mundo aqui conhece computação, quem conhece Java, né? Conhece o loop for, né? For i igual a zero, ou i ou i menor. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo para cada um dos veículos. Ele está adicionando aquela estrutura de dados de lista que ele fez na primeira linha, ele está adicionando o veículo, o nome dele, a capacidade, o custo por quilômetro, o custo por dia e alguns parâmetros customizados que ele tem. Ele está fazendo isso e acrescentando aquela lista lá de cima. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem os veículos dele dentro do modelo de simulação da Unilógica que a Render tem de banco de dados dele. O software, que eu esqueci o nome aí, JSpirit, né? JSpirit, esse software, ele quer uma lista. Ele está convertendo a lista do modelo dele para a lista do software. Pode ir. Como foi falado, tem infinitos VRPs em Java aí, e ele poderia usar qualquer um desses para dentro do modelo, porque sendo Java, o Unilogic aceita. Terminando minha fala. Se for Python também agora. Legal. Bem, Pode aí seguir, continuando. Rafael. É só para falar do Java aí, pode avançar. Não, com certeza. Obrigado. Agora você falou esse negócio de dirigir do lado direito, rapaz. Eu já fui na Inglaterra lá e é ruim mesmo, hein? Meu Deus do céu. É um terror. Parece que vai bater toda hora. Então vamos continuar aqui. Em segunda instância, ele começa a registrar os entregadores, né? Então aí, entendendo um pouco até a lógica que o professor colocou, então ele vai registrar os tipos de entregador, né? Aí ele já compara com os tipos de veículos que ele acaba usando. Depois ele definiu o ponto de início, né, para roteirização. Registrou também habilidades específicas para cada entregador. Gente, quando ele falou isso aqui, eu falei, pô, mas da onde que ele está tirando esse negócio de habilidades específicas? Eu já pensei assim, ele precisa, tudo bem, ter carteira C e D, caso seja uma carreta, E, no caso, carreta, e D, caminhão, ou C. Mas aí ele explicou que não, na verdade é porque existem certos locais que são muito perigosos, né? Ou que a pessoa precisa entregar de moto e tudo mais. Então, ele acrescentou uma parte qualitativa aqui que eu achei muito interessante, né, dentro do sistema. Uma outra situação, por fim, aqui, ele também vai registrar a janela de tempo, né, nesse último lugar aqui. Então, ele vai registrar a janela de tempo e, no caso, as restrições totais de tempo, ok? Após isso, ele vai fazer os registros das entregas, né? Então, ele vai definir o tempo de entrega, vai registrar as habilidades necessárias que vai ser verificadas contra a lista de entregadores que ele tem. Depois, ele faz o registro das matrizes de distância e função de custos, né? Então, ele vai calcular essas matrizes com alguns APIs, né? Pode ser o Google Maps ou OpenStreetMaps, e depois ele vai registrar a função de custos, ok? Depois ele registra a função de tempo de transporte, onde ele estabelece, depois de colocar a API, as distâncias entre os pontos, a velocidade do veículo esperada e a função de transporte, né? Que, segundo ele na apresentação, qualquer função de transporte poderia ser modelada nessa linha aqui. Então, se você quiser colocar algum coeficiente de variação, por exemplo, para poder, não sei, né? De repente, a velocidade daqui para lá é 70 km por hora, mas vai ter um engarrafamento, alguma coisa. Segundo ele, pode ser colocado aqui também, tá? Ele vai adicionar tudo isso no VRP.
e depois ele vai colocar o código que recupera a melhor solução, ou a melhor alternativa, tá? Bom, aí, gente, eu coloquei aqui a demonstração da capacidade do que ele falou, tá? Mas essa daqui eu não conseguiria fazer por mim mesmo, eu vou ter que mostrar o vídeo dele, só um pequeno trecho, entre 13 minutos e 15 minutos, que demonstra como que o software roda mesmo, como que ele otimiza e vai fazendo os VRPs ali com os caminhõezinhos de uma forma muito interessante, né? Vou pedir a licença aqui da apresentação, que já deixei aqui embanhado aqui o vídeo no momento preciso de onde ele começa a falar. Mas, como sempre, né, o computador sempre fica lento na hora que a gente precisa dele, né? Parece que ele escolhe o momento. Ó, vamos lá. Você tem que compartilhar o som do teu computador para a gente ouvir, senão não sai. Deixa eu ver aqui, então. Descompartilha, coloca stop share. Uhum. Agora vai lá, share. Aí tem uma janelinha para você compartilhar o som, para você colocar um flagzinho. Aqui, já foi, achei. Obrigado, então, professor. Agora sim. Então, vou colocar aqui. Que é ele explicando essa parte, e aqui já é ele falando sobre a... At the beginning of the day, all deliveries are randomly created. All couriers are created at the start time defined in our input file. Here, they all start at the day at 8 o'clock. For the sake of this example, I have considered the distance between points as straight lines. As the simulation runs, red points start to appear. These points represent failed deliveries with 5% probability. When the couriers cannot continue working, they are destroyed in the model to be created again on the next day. On the second simulation day, another set of deliveries is generated and added to the ones that were not delivered on the previous day. I am collecting some statistics on these two histograms. They show the variability on the total time and distance worked per day per courier. And finally, I zoom in so you can see with more detail the routes. As I said before, you can play with some of the parameters on JSprit to try to improve these routes and see if you can add some computer time to the solution and see if you can improve it. Então, ele explicou, né? Ele demonstrou a utilização, a aplicação do software dentro do contexto gerado ali. A gente percebe ali, como resumo da explicação dele, que os pontos vermelhos são justamente aqueles pontos onde não conseguiu haver entrega devido ao fechamento da janela de tempo, né? E as rotas que seriam colocadas, que não puderam prosseguir, elas são destruídas e são geradas para o dia seguinte, né? Então, a gente vê que é uma aplicação muito interessante, tá? Encerrando aqui, caminhando para o encerramento dessa apresentação, eu vou enviar um link para todos aqui com um repositório de alguns documentos, artigos e livros sobre o VRP, bem como uma apresentação na íntegra do Guilherme Coelho, no caso, o PDF na íntegra dele, tá? E outros artigos do Congresso. Um ponto interessante é que também, para quem quiser se interessar mais por esse problema, existe um evento internacional denominado Verilog, lá da Europa, onde existem desafios, né, nessa parte de VRP que são muito interessantes. E esse evento ele é até citado no livro do Totti e Vigo de 2014. E, para quem quiser também conhecer maiores aplicações do NLogic, está nesse site aí, www.nlogic.com/resources/conference. Essa conferência aconteceu em setembro. A Genoa aí do professor Medina até apresentou lá, se não me engano, foi simulação de minas de carvão, não é isso, professor? Exato. O nosso também envolveu a otimização, mas não chegou no VRP. Apesar que a gente monta a rota também, mas é a atribuição do nosso problema. A gente usa alguma de atribuição, depois simula quase no espírito do que foi feito aí. Porque quase o espírito é o mesmo, mas o que impressiona, você deve ter visto pelo vídeo,
a quantidade de vezes que ele está processando o last mile, né? E como faz sentido no caso da Renner, né? Se a gente parar para pensar, faz sentido. Eu acho que é um campo de trabalho dentro da Renner, pode-se dizer assim, porque tem muita coisa a ser explorada aí, né? De fazer... Você pode concluir, Rafael, desculpa. Não, perdão, que isso? É que eu apertei sem querer aqui, passou. Não. Mas, gente, olha, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez aí o tempo de todos, tá? Um grande abraço aí para todos vocês e tudo de bom, pessoal. Vou parar aqui o compartilhamento. Obrigado, Rafael. Vocês Muito viram, interessante, né, que você... é impressionante, né? Impressionante, muito interessante. Não é uma coisa... É uma coisa bem... Eu gosto desse tipo de trabalho, que parece coisa bem de engenheiro mesmo. Assim. É um trabalho de engenharia, né? Você pode falar que é pesquisa. PO da pesada. Ele está fazendo uma coisa prática. Ele precisa... É como o cara está numa bancada, como é que o cara bolou sobre computação barata, né? O cara estava na NASA, viu um monte de computador velho lá. O que eu faço com isso? Se eu juntasse todo mundo, colocasse em rede, processasse, talvez eu conseguisse fazer um supercomputador. Conseguiu. O Bill Wolf dali. Mas é a mesma coisa, quer dizer, o cara juntou dois mundos num só e resolveu um troço complexo pra caramba, virou uma bancada. Eu acredito que isso aí já deve ser, possivelmente, acho que ele está defendendo o doutorado, deve ser o assunto do doutorado dele. Ficou um troço muito impressionante. Agora, esse tipo de problema, ele não é esse tipo de problema exatamente, mas o problema que empresas como a Renner, Mercado Livre, etc., enfrentam, no caso dele, ele está tentando buscar oportunidades, etc., pelo próprio Congresso, ficou meio claro que o caminho agora é o machine teaching, né? O que é machine teaching, não machine learning, eu já vou explicar para vocês, mas é a ideia de que você vai ensinar redes neurais a tomar essa decisão para você em tempo real. Sempre que a gente vai falando de decisões instantâneas, será que não compensa mudar essa rota agora? Não fazer essa entrega e fazer uma próxima, vou ter um ganho maior, prejuízo menor, etc. As redes neurais estão se mostrando, os neurais treinados estão se mostrando o melhor caminho, estão dando melhores resultados. Por que chamar machine teaching e não machine learning? Porque já existem ferramentas prontas para você treinar redes neurais. O pessoal chama de low code, ou seja, você não precisa compreender profundamente como que você constrói uma rede neural. Você vai treinar a rede com um pacote já pronto. Então, essa é a ideia do Bonsai que a Microsoft está lançando no mercado. O Bonsai na Microsoft já fez mais de 100 aplicações, está na versão beta ainda. Já tem mais de 100 aplicações, uma lista bem grande, tudo que vocês possam imaginar, a roteirização como esse caso tem lá, etc. E, basicamente, o que é o Bonsai, o que é o Machine Teaching com simulação? Você tem esse problema que ele está construindo, você tem um modelo de simulação, você leva esse modelo de simulação para o Bonsai, para o PetMind, é um ambiente na nuvem. Aí vem a parte um pouco complicada, que é você configura o que você quer que a rede neural aprenda. Então, por exemplo, no caso dele, ele quer tomar a decisão de mudança de rota. Então, você vai falar assim, olha, Bonsai, me treina uma rede neural com as seguintes condições. Ela vai olhar a cada momento, cada instante de tempo, a cada momento em que ele chega no cliente, e vai ter que decidir se ele vai para o próximo ou não, ele vai olhar o status do sistema. O que é o status do sistema? Pedidos em atraso, pedidos entrando, custo, essa informação que você quiser. Ele vai tomar a seguinte decisão: ou ele vai e entrega, ou ele não entrega, ou ele vai e entrega os próximos dois. Um conjunto de regras que você quer que a sua rede possa tomar. E depois você fala o seguinte, olha, como função de premiação é maximizar o lucro, minimizar o custo, minimizar pedidos não entregues dentro do nível de serviço, que é o que o Anilogist faz. A gente fez um curso do Anilogist. Aí o que você faz? Você informa essas suas demandas, né? Que seria a função objetiva é o reward, a variável de decisão é que o bem pode fazer, que a rede neural pode fazer.
sujeito às condições que é o estado do sistema agora. Aí você deixa isso treinar na nuvem. O processamento é pesado, então precisa ser nuvem específica para isso, vai levar eventualmente até mais de um dia. Alguns exemplos no Congresso levaram mais de dia para convergir. Converge, e aí você recebe uma rede neural treinada. Como que essa rede neural treinada funciona? Você pode jogar dentro do NLogic de volta e olhar agora, você simula com a rede neural e avalia como ele fez, você avalia sem a rede neural, com a rede neural, quem dá a melhor solução. A primeira coisa que você já serve é para isso. Você avalia a rede neural. Se a rede neural der um resultado melhor, vale a pena. Aí vem a segunda parte do problema. Colocar essa rede neural nas lojas Renner, Mercado Livre, etc., para ela tomar a decisão sozinha. Aí a Microsoft, a Patmart, que são as duas empresas que estão quase prestando serviço no momento, tem uma terceira, H2O, surgindo. Essas empresas, elas vão cobrar de você o API. Então, vai ter uma taxa mensal, anual. Eu acho que a da Microsoft custa por volta de $60 mil por ano, em que você liga essa rede neural treinada, é uma rede neural treinada, você liga essa rede neural treinada ao seu RP, ao seu robô, aos seus veículos, etc. E o caminhoneiro lá recebe a informação, pule, entrega tal, já aparece automático, ele não faz nada. Ele vai coisando. Essa é para onde está indo a coisa e já é a realidade. A Patmart já tem, deram você para vocês, e a Microsoft já tem um bom site. Eu tive uma reunião semana passada com o criador do Bonsai. O Bonsai é uma startup, foi comprado pela Microsoft. Eu já era diretor dentro da Microsoft, porque a gente está negociando aqui no Brasil para fazer um projeto com uma empresa, e aí ele estava compartilhando com a gente o que a gente pode esperar de difícil e de fácil, né? Então, ele falou que, tudo que eu falei, eu posso contar esse segredo para vocês. O processo não é complicado, claro, mas a parte maravilhosa que a rede neural está treinada e está funcionando, falou que não é bem assim. Você vai ter, por exemplo, se segunda-feira tem uma demanda, terça-feira tem outra demanda, é uma rede neural na segunda, uma rede neural na terça. Então, ele falou que o que traz complexidade para o negócio é o que ele chama de split, né? Você começa a ter que fazer esses splits, aí você... e é uma arte. Não é simplesmente... junta aí, tal, faz. Não. A decisão do que ele vai fazer, o que não, qual que é melhor, é bem coisa. Inclusive, nessa semana a Genoa está fazendo um treinamento com a Microsoft no Bonsai, e basicamente o que eles estão dando para a gente, algumas pessoas podem se frustrar com o que eu vou falar agora, é uma revisão de teoria de controle. Entendi. Dinâmica do sistema, na várias coincidências. Muito interessante, né? Não, eu acho, assim, eu achei legal, né? Se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo nessa disciplina. Porque, assim, Natália, Rafael, né? Não sei nem se eles tiveram simulação na graduação, engenharia de produção. Muitas faculdades nem dão simulação. Muito pouco, professor. Quando dá, é só uma noção, né? E também, quando trabalha a simulação, também não vê de maneira integrada com a logística, né? Tem uma disciplina de logística e tem uma disciplina de simulação, né? E eu tenho certeza que eles nunca viram, nem Natália, nem Rafael, nem Lana, assim, trabalhos tão sofisticados como esse que o Rafael acabou de mostrar, né? Então, dá uma nova dimensão, né, das possibilidades da simulação, né? Porque, realmente, professor, a gente não viu, não. Porque é o que eu falo, né, cara? Bem, o professor Simões sempre fala, é verdade, né? Às vezes é melhor ouvir certas coisas do que ser surdo, né?
Se a gente fosse Não, surdo, mas não dava deixa eu para ouvir Pink acrescentar. Floyd. Exatamente. A parte mais importante é essa. Se eu fosse surdo, eu não ia poder ouvir Pink Floyd. Ia ser uma Exatamente. tristeza para o mundo. Aí Então, eu prefiro ter audição e ouvir besteira, mas também posso ouvir Pink Floyd. Pois é. E certa feita, eu vi um professor comentando: a engenharia de produção vai acabar. Falei, bem, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Eu penso justamente o contrário. Não, foi porque o Conselho Federal, esqueci qual foi o Conselho Federal maluco aí que teve, que ele falou que ia acabar com a engenharia de produção. Eu perguntei para eles, pô, vem cá, mas vocês já fizeram com as universidades isso? Não. Aí ele falou assim, não, mas vai acabar. Eu falei assim, você já ouviu falar que as universidades têm cátedra? Elas podem criar qualquer curso e homologar, independente da autorização do MEC? Você já contou isso para elas? Porque elas vão ficar chateadas, entendeu? E mesmo porque tem 900 cursos de engenharia de produção no Brasil hoje na graduação. E na época tinham 57 na pós. Cara, você vai desempregar muita gente, muita secretária vai perder o emprego. Aí comecei a dar uma de maluco, né? O cara falou besteira, você começa a Papo de maluco, cobrar a maluquice para chegar aquele negócio. Por exemplo, a inteligência humana é limitada, a estupidez não tem limite, né? Já dizia glorioso Nelson Rodrigues, né? Nunca vai ter o concurso da resposta mais estúpida, porque quando alguém der uma resposta mais estúpida, vai dar uma mais estúpida. Como o cara começou a falar besteira, agora eu vou ganhar dele, vou falar mais besteira que ele ainda. Aí fui ganhando, cara. Pô, e foi fácil, ganhei ele. Eu falei muito mais besteira que ele. O problema é que ele não conseguiu entender que eu estava falando besteira. Essa foi a parte chata. Então, Inclusive, professor, como. Esse negócio desses conselhos e do CREA, etc., na verdade, não é eles acabarem com o curso, é eles se sustentarem no longo prazo, né? Eles têm se sustentado com uma realidade meio paralela, um multiverso. Assim. A rigor, você tem 2 ou 3 áreas da engenharia que demandam a RT até por razões legais, etc. Tirando essas poucas áreas, a realidade é que ninguém está tirando o CREA mais. Todo mundo aqui, não está mesmo, não. Não está. É muito pouca gente que está cruzando. Então, a sustentação deles inclusive, na própria USP, foi feito muitos anos atrás, século passado, foi feita uma mega pesquisa internacional, um outro evento, e um professor até conhecido, não vou citar o nome dele aqui, da área de produção, lá da Poli, acho que foi o presidente da BEP, inclusive, ele fez uma apresentação lá e o objetivo dele no trabalho era mostrar dos países que eles visitavam como que era feita a regulação. Era praticamente só o Brasil que tinha conselho. Sim, não. A regulação concorda. Porque os CREAs, eles são uma maneira de proteger o engenheiro em tese, porque você é julgado por seus pares, como é o caso do médico, né? Mas não é isso que os países mais modernos querem. A França só tem 10 profissões regulamentadas. A França só tem 10. Não, só tem, eu tô jogando para cima porque eu sei que o número é menor que 10, tá? Só que eu não lembro qual se é 7, 8, 9, então eu arredondei para cima. A França tem 10 funções regulamentadas só. Entendeu? Existe uma coisa totalmente diferente entre você ter um CREA e você ter uma graduação. A graduação ela te dá o conhecimento, só isso, acabou. Acabou. Você pode sair engenheiro de produção especializado em indústria química. É só você fazer todas as suas eletivas na área de química. Acabou. Entendeu? Então, aí também não vejo nenhum problema de botar isso, engenheiro de produção com especialização, depois listar embaixo. Agora, esses CREA, tanto que chegou uma época até que os CREAs queriam obrigar que as faculdades de engenharia só tivessem aula com engenheiros. Eu dava aula na Veiga nessa época, aí vieram com isso. Aí a administração só queria que administradores dessem aula para a administração. Entendeu? Aí começa essas maluquices. Essas doideiras. É um festival de imbecilidade que você não supera. Eles foram, a USP, na Poli, eu era professor na época, eles foram para solicitar a lista de professores e engenheiros para checar se eles tinham CREA ou não, porque eles alegavam que tinha que ter um ART porque você está dando aula. A responsabilidade técnica pela aula. É isso, é.
Não faz o menor sentido, né? Eles foram atrás de um monte de faculdade, ninguém deu, óbvio. Tem que dar mesmo essa informação. Imagina! Pois é. Porque isso que o professor estava falando. Eles estavam querendo que você, só engenheiro, desse aula para engenheiro. Falta o que fazer, na verdade, tem falta de fazer. Falta o que fazer, por exemplo, para Sobrar, porque que é a sociedade que eu e o Marcos frequentamos, o Marcos já foi diretor-tesoureiro, eu já fui vice-presidente, cara, ninguém exigiu nunca nenhuma graduação, nem mestrado, nem doutorado, desculpe o termo técnico, em P, nenhuma, desde o que assim, você é de PO? Então tem todo tipo de formação de PO. Entendeu? Inclusive, até o Marcos cita, eu tenho uma aluna minha que fez doutorado em engenharia de produção que é graduada em pedagogia. É pedagoga. Ela é pedagoga, ela apresentou trabalho na produção. Lá no SBPO, ninguém te classifica. Mas acho que o pessoal nem sabe o que você é graduado. Depois eu tenho a menor ideia do que o Ronaldo Murapito fez na graduação. Não tenho. Eu sei que é um cara danado lá da UFSCar, em corte. Eu até brinco com ele, corte e costura. Mas é só corte. É corte do caramba. Eu não tenho a menor ideia. O outro, por acaso, eu sei que ele é engenheiro civil, porque ele foi meu orientador. Por acaso, eu sei que ele é engenheiro civil. Por acaso, eu sei disso. Entendeu? O pessoal até sabe que eu fui da Marinha porque me viram nos pobres fardados. A pessoa até sabe. Mas só somos a exceção da regra. A exceção. Tem economista, tem matemático, tem engenheiro de todos os tipos, formas, tamanhos e modelos. Entendeu? O importante é você trabalha com PO, então você é de PO. Acabou. Pronto. Tá. E aí, como eu estava falando, né? Então, eu vi uma vez um professor falando, né, dando uma palestra, vai acabar a produção. Aí os alunos já ficam aflitos, né? O cara fala uma bobagem dessa, né? Professor, cara, para mim, assim, na minha avaliação, eu entendo que a produção é a profissão do futuro, cara, né? Porque a gente está num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais, né? Que as coisas precisam ser otimizadas, com cada vez mais legislação precisa ser atendida, né? Mais restrições. E, praticamente, assim, o único profissional que eu vejo capaz de lidar com essas complexidades é o engenheiro de produção. É claro que o engenheiro de produção ele vai ter que, né, se manter ali estudando, né, esses modelos, esses métodos, saber trabalhar com análise de dados, pipipi, papapá, né? Se o cara ficar só com aquele papinho de ISO, não sei o que, ler norma, não sei o que lá, você não precisa ser engenheiro para ler norma, né? Então, o cara vai ter que realmente estudar, né? Saber programar, saber, enfim, né? Lidar com esses problemas. Mas eu vejo que esse trabalho que o Rafael acabou de mostrar, né? É um trabalho bem de engenheiro mesmo, de produção, bem, né? E mostra aí que nós temos aí um campo vastíssimo para ser explorado, né? Vastíssimo, que não tem fim, né? Então, o artigo aí que o professor Medina comentou e que o Rafael mostrou agora, mostra exatamente isso, né? Eu vejo que, dentre as engenharias, a produção é uma... Eu nem sou engenheiro de produção, mas, né, fala assim, ele está defendendo porque ele é. Não, eu nem sou de formação engenheiro de produção. Eu não sou formado em engenheiro de produção. Mas a minha percepção é essa, né? Porque, por exemplo, o engenheiro civil, hoje em dia, claro que um software não vai substituir o engenheiro civil, mas você tem uma série, né, de ferramentas que faz lá, né, o prédio, que não sei o quê, enfim, faz o desenho, né? Ninguém mais desenha em prancheta, né? Então, quer dizer, mas o engenheiro de produção ele é um cara dedicado ao quê? À tomada de decisão, nos mais diversos contextos, né? E eu acredito que até uma máquina substituir o ser humano na tomada de decisão, eu acho que vai demorar um pouco. Deve demorar um pouco, né? Se acontecer, né? Então, eu vejo que, pelo menos no Brasil, a produção é a profissão do futuro. Pô. Tanto é que você vê, tem engenheiro de produção trabalhando em hospital, em mercado financeiro, né? Eu tive uma aluna que trabalhava... A produção são 12 áreas. A produção são 12 áreas. Pela ABEPRO, né, pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção,
ela definiu 12 áreas. Uma área está até muito mal definida, que é a logística, né? Está extremamente mal definida, de passagem. Ela coloca a gestão da cadeia de suprimentos subordinada à logística. Mas tudo bem, Entende? a gente encontra burrice em tudo quanto é lugar, né? Mas tudo bem. Mas não vou discutir esse negócio, né? Fica fora isso. Então, essa área aí está mal definida, mas são 12 áreas. Entendeu? Então, tem 12 áreas, e ninguém em engenheiro de produção é especialista em 12 áreas, pelo amor de Deus, né? Não, Entendeu? Você se Tem que fazer um especializa curso numa de. área. Tem que fazer um curso de Nazareno, né? Pô, inclusive, até recentemente, até teve um amigo meu que foi com a sogra e com a esposa lá em Israel, rapaz. Sabia que a sogra dele morreu lá em Israel? É mesmo? Morreu de quê? Sei lá, teve um infarto. Entendi. Aí ele fez questão de trazer o corpo dela para casa, para ser enterrado no Brasil. Ele soube que teve um lá que enterraram e voltou, o cara foi com morrer de medo, cara. Aí ele falou assim, não, deixa... Morreu, voltou. Pois é, então é isso, né? Você falou, cada um vai para uma área, né? Um vai para a linha, outro vai para healthcare, outro vai para, né, TI, mas enfim. Mas então é isso, tá bom. Obrigado, então, Rafael, pela sua apresentação. Só fazer um último comentário aqui, bem rapidamente. Quero